Então vamos para o K270. Realmente terminamos K265, a Cinderela está lembrando. Obrigado, viu, Cinderela e Paulo. K270, correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302. Correção de apontamento significa: fizemos o bloco K, entregamos o bloco K. Aí percebemos que alguma informação foi mandada de forma incorreta, alguma contagem, né? Quando eu fui fazer o próximo inventário, eu percebi que a informação do mês anterior, ou do período anterior, estava incorreta. Aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma correção daquela informação que eu mandei e que eu percebi que lá naquela ocasião eu mandei de forma incorreta, tudo bem? Então o K270 é um registro que me possibilita fazer correções de dados enviados anteriormente. Legal? Vamos lá. Vou ler o conceito do registro agora, K270. Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao registro pai por tipo de registro e por período de apuração, em que o apontamento será corrigido. Caso ocorra correção de apontamento apenas do registro filho, este registro deverá ser informado com os campos de quantidades zerados. A correção de apontamento tem que ocorrer obrigatoriamente, está grifado agora esse trecho que eu vou ler, obrigatoriamente entre o levantamento de 2 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque, se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção do apontamento. As quantidades devem ser expressas obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante do campo 6 do registro 0200, unidade inventariada, unidade de medida. Tudo bem? Então, correção de apontamento, ela sempre é feita entre 2 inventários. Quando eu fui fazer o segundo inventário, eu percebi que esse número que eu informei anteriormente estava com problemas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera aí, gente. Só um acerto aqui. Pronto. Tudo bem? K270? Vamos para o próximo. K275. Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 e K265. Vocês vejam que aqui todos são registros filhos. O K270 é para correção de registros pai. Então lá no K270, olha só, a gente corrigiu K210, 220, 230, 250, 260. Sempre registros pai. Aqui, ó, K275 é correção de apontamento dos registros filhos. K215, K220, K235, K255 e K265. Vamos ler o conceito aqui do K275? Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao registro filho, por tipo de registro e por período de apuração, em que o apontamento será corrigido. A correção de apontamento tem que ocorrer obrigatoriamente, grifado igual no outro que a gente viu, ó, obrigatoriamente entre o levantamento de 2 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque, se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção do apontamento. Este registro poderá também ser escriturado para substituição ou retorno de insumo ou componente que já tenha sido baixado do estoque por consumo efetivo
em período de apuração de exercício anterior, desde que vinculado à ordem de produção não encerrada no próprio exercício de abertura da OP. Caso ocorra a correção de apontamento apenas do registro PAI, K270, este registro não deverá ser escriturado, exceto quando a correção tiver como origem o registro K220, onde este registro será obrigatório para a identificação do item de destino, mesmo que não ocorra correção de quantidades. Entendemos? Correção? Então, correção de registros pai, K270. Correção de registros filhos, K275. Vânia tá por aí, Vânia? Beleza? Deixa eu ver quem mais tá aí além da Vânia. Bem-vinda, Vânia. Boa segunda. Peraí, apertei alguma coisa errada aqui. Vavá Estrela. Fala, Vavá Estrela. Bem-vinda. Maria Emília. Daniela, Josimar, Rafael Carlos. Adina Barbosa, o Keller, fala Keller, Keller tá por aí, vamos lá. Próximo registro, K280, K280. Correção de apontamento, estoque escriturado. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. K280, ele é conhecido de vocês, né? Quem lembra aí o que é o K280? Hoje, as empresas estão mandando o bloco K, mas estão mandando um bloco K resumido, né? Não está mandando o bloco K completo. Quais são os registros que estão sendo exigidos atualmente no bloco K? Para a maioria das empresas, né? Tem algumas poucas empresas entregando o bloco K completo, né? Mas hoje a maioria está entregando qual registro? O K200 e o K280. Se você olhar lá na legislação, vai dizer isso, né? Da maioria das empresas está sendo exigido o K200 e o K280. O que é o K280? Nós vamos descobrir juntos agora. Vamos lá, K280. Correção de apontamento do estoque escriturado. O que é estoque escriturado? É o K200. É onde eu mando o estoque ao final de cada mês. Então, se eu tiver algum ajuste de informação inventariada nesse K200, que eu já tenha mandado, eu vou fazer esse ajuste através do registro K280. Vamos ler o conceito? Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no registro K200, justamente o que eu falei para vocês. A correção de apontamento tem que ocorrer obrigatoriamente entre o levantamento de 2 inventários, uma vez que a contagem de estoque permite identificar eventual necessidade de correção de apontamento. Tudo bem? Então, quando eu tiver que fazer ajuste no K200, esse ajuste acontece através do preenchimento do K280. A correção do estoque escriturado de um período de apuração poderá influenciar estoques escriturados de períodos posteriores até o período imediatamente anterior ao período de apuração em que se está fazendo a correção. Uma vez que o estoque final de um período de apuração é o estoque inicial do período de apuração seguinte, né? Então ele está lembrando aqui que se eu faço uma correção de apontamento no K200, o que é o K200? É o estoque no final do mês. Se eu fui lá no meu inventário anterior e fiz essa mudança naqueles números, aquele estoque final daquele mês foi modificado, isso vai influenciar no mês seguinte, porque o estoque final de um mês é o estoque inicial do outro, é justamente o que ele está dizendo aqui, né? Está lembrando isso, que quando eu faço uma correção de apontamento de estoque, eu posso ter reflexos, consequências nos meses seguintes. Isso que ele está lembrando. Tudo bem? K200, K280. Próximo. K290. Produção conjunta, ordem de produção. Vamos lá? Vamos ver o que é essa produção conjunta?
Este registro tem o objetivo de informar a ordem de produção relativa à produção conjunta. O que é produção conjunta? O que é produção conjunta, galera? Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos. No bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como coprodutos. Produto principal. Não se deve informar a produção de subprodutos. Exemplo: processo produtivo que resulta em 2 subprodutos e um coproduto. Declarar nos registros K230/K250, K230 e K250. Processo produtivo que resulta em 2 coprodutos e um subproduto. Declarar nos registros K290 e K300. Aí ele vai falar das ordens de produção, né? Iniciadas e concluídas no período, iniciadas e não concluídas no período. Então ele vai falar que tem que fazer esses lançamentos das ordens de produção. Depois ele vai dizer aqui, olha, que a ordem de produção que não for finalizada no período de apuração deve informar a data de conclusão da ordem de produção em branco. Tá? Eu deixo o campo data de conclusão da ordem de produção em branco. Isso aí, então, K290, produção conjunta, lançamento da ordem de produção. K291, produção conjunta, itens produzidos. Este registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo, tipo 3, e produto acabado, tipo 4. Originados de produção conjunta, inclusive daquele industrializado para terceiro por encomenda. O produto resultante é classificado como tipo 3, produto em processo, quando não estiver pronto para ser comercializado, mas estiver pronto para ser consumido em outra fase da produção. Produto resultante é classificado como tipo 4, produto acabado, quando estiver pronto para ser comercializado. Tá? Então, no K290, quando eu tenho produção conjunta, eu vou fazer o lançamento da ordem de produção. E no K291, os itens que forem produzidos a partir dessa ordem de produção. Dá tempo de mais um? Dá tempo de mais um? Dá tempo de mais um. K300, produção conjunta, insumos consumidos. Não, K300 nada. K300 nada. K292, produção conjunta, insumos consumidos. Qual que a gente viu agora? K291, produção conjunta, itens produzidos. O K292 é produção conjunta, insumos consumidos. Este registro tem o objetivo de informar o consumo do insumo ou componente no processo produtivo relativo à produção conjunta. Na industrialização efetuada para terceiros por encomenda, devem ser considerados os insumos recebidos do encomendante e os insumos próprios do industrializador. O consumo de insumo componente cujo controle não permita um apontamento direto não precisa ser escriturado nesse registro. Unidade de medida, blá blá. Aí K300, produção conjunta e industrialização efetuada por terceiros, tá? Então tem um lugar também para informar a produção conjunta quando eu mandei fazer em terceiros. Esse registro tem o objetivo de informar a data de reconhecimento da produção ocorrida em terceiros relativa à produção conjunta. Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um mesmo processo. K300. Aí veja, K301. Produção conjunta e industrialização efetuada por terceiros, itens produzidos.
Esse registro tem o objetivo de informar os produtos que foram industrializados por terceiros, por encomenda, e sua quantidade, originados da produção conjunta. Então, informa aqui o total produzido. E o K302 é produção conjunta, industrialização efetuada por terceiros, insumos consumidos, tá? Este registro tem o objetivo de informar a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, relativo à produção conjunta. O consumo de insumo componente cujo controle não permite um apontamento direto não precisa ser escriturado neste registro. Então, K301, os itens que foram produzidos, K302, as matérias-primas, os insumos que foram consumidos. E com isso, galera, a gente chega K990, encerramento do bloco K. Terminamos o bloco K nesta segunda-feira maravilhosa. Deixa eu ver. A Karen passou por aqui, não sei se ainda está. Se estiver por aí, um abração, Karen. Karen é minha aluna do curso Especialista Exped Fiscal. Bem-vinda, Karen. O Paulo está falando assim, nossa, professor, agora o bicho pegou, hein? Esse K290 e K291, boa, é de chorar, né, Paulo? Lembre-se, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma leitura do guia prático. Não é um estudo aprofundado, tá? Eu só estou querendo dar um pontapé inicial com vocês para vocês irem se habituando, irem se acostumando à leitura, à linguagem, aos termos do guia prático. Mas depois você precisa pegar e estudar aí, ó. Estudar aí na sua empresa, no seu escritório, para aprofundar o conhecimento. Vocês viram que o que a gente leu aqui, K292, K291, K300, é bem o que o Paulo está falando aqui. É complexo, a gente tem que ler com calma, entender o que é bloco K, entender alguns detalhes, tá? Então, se você tem essas situações aí, depois o que você faz? Você vai lá no guia prático, estuda, leia com detalhes. Depois você pode vir até aqui para as nossas lives com alguma questão, com alguma dúvida, tudo bem? Mas não pensa que só essa nossa leitura de meia hora aqui você já vai ser um especialista, já vai ser um craque no guia prático. Não. Isso aqui é só um pontapé, é só o início. É só um empurrãozinho do professor para vocês. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não, só tinha esse do Paulo. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, abençoados e protegidos nessa tarde de segunda-feira. Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert, com muita alegria aí me despedindo de vocês. Valeu, galera. Até amanhã. Tchau.